Olá, meu nome é Milena Castro, eu sou psicóloga, logoterapeuta. Eu moro em Dracena, interior de São Paulo, estou quase na divisa com o Mato Grosso do Sul. Sou casada, tenho 2 filhas e para mim é uma alegria estar aqui com vocês, dividindo esse conteúdo tão importante que é a família. Família para mim é um valor muito elevado. E falar desse assunto sob a ótica da logoterapia, para mim é um presente. Então quero agradecer o convite desde já e me colocar à disposição de vocês, né? Vou trazer alguns conhecimentos, alguns conceitos de Frank, eu sei que vocês já tiveram essas aulas, né? Já tem uma base aí fundamentada pela professora Rosiana, mas eu vou contextualizar para que vocês possam entender esse conceito de família em Frankl, tá? Então, e a importância também da vivência do amor, porque nós, seres humanos, somos seres capazes de amar, capazes de viver o amor. Então, quero também construir e caminhar com vocês por esse conceito do sentido do amor em Frankl, tá? Para isso, eu trouxe para vocês um material. Eu vou mandar também esses slides pela professora Rosiana para que vocês possam acessá-lo, certo? E vou projetar aqui, então, o material. Só um minuto. Opa. Compartilhar tela. Vamos ver aqui. Acho que deu certo. Deixa eu só tirar esses controles que ficam na tela, né? Flutuantes. Pronto, apresentação de slides do começo. Isso, acredito que todos estejam vendo a minha tela. Só um minutinho que eu vou acertar aqui a imagem para que vocês possam não perder, né? Para que não fique em cima do conteúdo. Mas vamos lá. Então, quero falar para vocês sobre o sentido do amor na família, certo? Então, o que que é família? O que significa, né, ser família? Eu acredito que muitos de vocês já tenham vivido a experiência de constituir uma família, mas aqueles que ainda não passaram por essa experiência de constituir a sua própria família, com certeza também sabem definir esse conceito, por quê? Porque todos nós nascemos no seio de uma família, né? A família, ela é aquele núcleo aonde todo ser humano, ele já fez parte em algum momento da vida, né? Da nossa existência. Então, é algo muito importante. Então, eu quero hoje trabalhar com vocês o conceito de Frankl, dizer sim à vida, apesar de tudo. Frankl tem essa frase e me chama muito a atenção. Dizer sim à vida, apesar de tudo. Por quê? Porque é no seio da família que a vida começa. Então, a vida humana, ela é cultivada, ela é gerada na família. Então, vamos trabalhar aqui hoje, dizer sim à família, apesar de tudo, certo? Então, quando nós pensamos no conceito de família, aqui vocês veem que eu trouxe um desenho para vocês, né? De um bebê dentro de um coração. Ele está sendo gerado no coração. Por quê? Porque nem toda vida ela é gerada no útero, né? É claro que a mulher, ela tem esse aparelho reprodutor, ela tem esse órgão, né, fundamental para poder gerar a vida, mas algumas vidas, elas são geradas no coração, e tudo isso faz parte do ser família, tá? Eu pesquisei alguns conceitos de família para trazer para vocês, e a palavra família, a raiz da palavra família vem do latim, famulus, que significa escravo doméstico. Então, os escravos, né, servidores que vivem sobre o mesmo teto. Então, são as pessoas de uma casa que estão para servir umas às outras, certo? Então, pode também ser considerado o conjunto dos parentes de uma pessoa, principalmente dos que moram com ela. É um conjunto formado pelos pais e pelos filhos. É também o conjunto de 2 pessoas ligadas pelo casamento ou pelos seus eventuais descendentes, né? Conjunto de pessoas que têm um ancestral comum, nós dizemos que é a família, e o conjunto de pessoas que vivem na mesma casa. Então, nós podemos considerar família, que vem de famulus, pessoas que servem umas às outras.
Será que é isso que acontece, né, nas nossas famílias? Será que de fato nós estamos servindo as pessoas da nossa família? Como será que nós estamos nos relacionando com a nossa família? Doutora Elizabeth Lucas, ela é uma discípula de Viktor Frankl, uma grande logoterapeuta. Doutora Elizabeth Lucas é viva, ela mora lá em Viena e ela foi uma aluna direta de Viktor Frankl. Ela nos ensina, ela tem um livro que fala A Felicidade na Família. Nós não temos essa tradução em português, está em espanhol. E ela traz uma definição de família nesse livro, muito importante. Ela vai falar que o sistema familiar não se trata de um agrupamento de pessoas interligadas entre si. Trata-se de uma estrutura especificamente humana, insubstituível, dentro da qual cada membro tem uma função plena de sentido. Vem comigo, vou explicar de novo para vocês isso. Vou ler de novo para que vocês possam captar o que a doutora Lucas está querendo nos ensinar. O sistema familiar não se trata de um agrupamento de pessoas interligadas entre si. Então, não basta só a gente reunir todo mundo sobre o mesmo teto e achar que aquilo é família, certo? Então, trata-se de uma estrutura especificamente humana. O que é uma estrutura especificamente humana? O que é especificamente humano? Vocês conseguiriam me dizer? Gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. O que é uma estrutura especificamente humana? Insubstituível, quer dizer, os membros eles não são substituíveis, eles não são descartáveis, eu não posso jogar fora e colocar outro no lugar. E que vivem dentro de uma mesma estrutura, onde cada membro tem a sua função plena de sentido. Cada pessoa na família, ela tem um chamado. E a partir desse chamado, então, ela é capaz de realizar um sentido que é dentro da família. Todos nós, enquanto pessoas, enquanto seres individuais, né? Olhando só para a nossa própria realidade, nós temos um chamado existencial. Somos chamados a realizar algo no mundo com a nossa vida. Na família, isso também acontece. Nós temos o sentido da família. Então, dentro de uma família, cada membro, ele é chamado a realizar algo, ele tem uma missão dentro daquela família. Ele tem algo a realizar dentro daquela estrutura especificamente humana, certo? Como eu sei que essa questão do especificamente humano é algo que a gente precisa refletir e aprofundar, eu vou voltar um pouquinho aqui com vocês para vocês poderem resgatar alguns conceitos da logoterapia, da antropologia frankliana, que vai ajudar vocês a caminhar por esse conceito da doutora Lucas. Então, quando nós pensamos no ser humano, quem que é o ser humano? Né? O que é o homem? Então, Frankl, ele descreve muito bem quem que é o ser humano. A primeira coisa que ele nos traz é que o ser humano é um ser biopsico-espiritual. O ser humano como biológico, como psíquico e como ser espiritual. Então, todos nós temos um corpo, matéria, né? Nós temos uma fisiologia, um sistema, um metabolismo. Isso é um organismo biológico. Todos nós temos um aparelho psíquico, aonde estão as nossas emoções, sentimentos, imaginação, memória, cognição. Então, tudo isso está no nosso psiquismo, nosso jeito de sentir, de captar o mundo, de nos relacionar com as pessoas. E também temos a nossa dimensão espiritual. E prestem atenção, eu não estou falando espiritual relacionado à religiosidade. Eu estou falando espiritual por conta da dimensão noética, que é o grande diferencial da antropologia frankliana. Frankl, ele conseguiu perceber através das suas vivências, experiências, né, que o ser humano ele é muito além de um organismo biopsíquico. Por quê? Porque existe em nós uma dimensão que nos especifica enquanto pessoas. Então, o que é uma estrutura especificamente humana? É uma estrutura aonde existem
pessoas. Pessoas que se relacionam entre si, pessoas que se ajudam, pessoas que servem umas às outras. Isso é ser família, isso é ser pessoa dentro da família, tá? Então, o ser humano biopsicoespiritual, ele tem essas 3 dimensões, só que essas 3 dimensões, elas não são isoladas entre si, existe uma unidade, tá? Nós somos pessoas, mas pessoas inteiras. Não dá para dividir, né? Esse é o meu ser biológico, esse é o meu ser psíquico e esse é o meu ser espiritual. Mas, se eu olhar o ser humano somente pela dimensão biológica e psíquica, nós empatamos com os animaizinhos. Por quê? Porque os animais também têm corpo. Os animais têm necessidades fisiológicas, eles precisam de alimento, os animaizinhos dormem, sonham, sentem. Os animaizinhos, eles se alegram quando o dono chega, eles choram quando o dono, né, quando eles estão chateados com alguma coisa, os animaizinhos, eles adoecem, eles têm problemas muito parecidos com os problemas humanos. Um cachorro tem pressão alta, tem diabetes, um cachorro fratura as articulações. Então, nos assemelhamos aos animais. O que que nos coloca acima dos animais? É a nossa dimensão noética, que é essa dimensão espiritual. Então, pela nossa dimensão espiritual, nós somos capazes de nos questionar sobre o sentido das coisas. Nós somos capazes, pela dimensão espiritual, de agir na liberdade. Nós somos capazes de responder à vida, de poder aceitar e assumir alguns chamados, né, de realizar algumas tarefas existenciais. Nós somos capazes de agir com consciência das coisas. Pela nossa dimensão espiritual, nós somos capazes de buscar o sentido da vida. Nós somos capazes de ser família, tá? Nós somos capazes de livremente escolher viver nessa estrutura especificamente humana que a doutora Elizabeth nos coloca, certo? Então, isso é o ser humano, uma pessoa que consegue agir na sua liberdade, que consegue fazer escolhas, que consegue agir com consciência e que é movido pela vontade de sentido. Isso é especificamente humano, entenderam? Não é só juntar pessoas, nós podemos reunir todos vocês aqui, que isso não vai ser uma família, é uma sala de aula, né? Mas uma família, ela passa por algo além. Então, uma família, ela necessita de seres livres, capazes de escolher, de decidir sobre tudo, seres responsáveis, capazes de dar respostas à vida e seres autotranscendentes, capazes de amar. Toda pessoa humana é capaz de amar, é capaz de agir na liberdade e de agir com responsabilidade. Isso é ser humano, isso é ser pessoa, certo? E para existir família, precisa existir um núcleo especificamente humano, um núcleo de pessoas. Então, todas as pessoas dentro de uma família são livres, responsáveis e autotranscendentes, certo? E precisam ser tratadas como tais, como capazes de decidir, como capazes de responder à vida e como capazes de amar, certo? Isso é ser especificamente humano. Vamos seguir aqui mais um pouquinho. Eu trouxe para vocês algumas realidades que são especificamente humanas. Vamos pensar aqui comigo. Então, se eu disse que o ser humano é livre e responsável, nós somos capazes de agir na liberdade e na responsabilidade. Isso é especificamente humano. Outra coisa especificamente humana é decidir com base nos valores. Então, só o ser humano é capaz disso. É capaz de olhar para uma realidade e de se sentir atraído por ela e de responder e de escolher por ser um valor para ele, certo? O ser humano é capaz de se contrariar e de se opor aos instintos. O que quer dizer isso? Nós temos algumas necessidades, e dentre essas necessidades, então, nós podemos decidir como nós vamos satisfazê-las, como nós vamos realizar essas necessidades que nós temos, que são biológicas, que são psíquicas, porque temos, tá? Não podemos negar, mas podemos decidir, nós não precisamos ser reféns dessas realidades. Nós, como pessoas humanas, podemos escutar a voz da consciência. Existe uma voz que fala na nossa consciência,
e que nos direciona e que nos aponta o caminho do bem, o caminho da verdade, que nos ajuda a ser pessoas, que nos ajuda a encontrar o sentido da vida. Só os seres humanos são capazes de agir com consciência das coisas. Nós somos capazes de praticar uma religião, de viver a religiosidade. Só o ser humano é capaz disso, de se relacionar com Deus. Só o ser humano é capaz de viver a sexualidade de maneira saudável. Os animais não são capazes disso, certo? Só o ser humano é capaz de dispor dos sentimentos, né? De perdoar, de não guardar mágoas. O ser humano é capaz de se dedicar a um trabalho, de servir voluntariamente numa missão. O ser humano é capaz de amar. Então, isso é ser pessoa, certo? E todos nós somos pessoas. Acontece que algumas vezes nós não agimos no mundo como pessoa. E aí nós descemos a um nível sub-humano. Porque ser pessoa é ser humano. Quando nós não agimos como pessoas, nós descemos a um nível sub-humano. E o que está abaixo do humano? É o animal. Então, nós, enquanto seres humanos, temos que agir como pessoas, com todas essas realidades que são humanas que eu apresentei para vocês, tá? Então, partindo dessa conceituação, dessa visão, agora que vocês já entendem o que é ser pessoa, nós podemos avançar para poder falar, então, sobre o sentido, né? O sentido do amor. O que que é o amor? E como que a pessoa humana vive o amor? Como que a pessoa humana vive o amor na família, certo? O que que é o amor? O amor, ele é um aspecto do fenômeno humano mais amplo da autotranscendência, da capacidade de abertura ao outro, ao mundo e à transcendência. Olha só, o amor é um aspecto humano. E para que eu possa vivenciar o amor, eu preciso de autotranscendência. Por quê? Porque a autotranscendência é uma abertura da nossa existência que nos possibilita sair de nós mesmos. Não olhar só para as nossas necessidades, não olhar só para as nossas realidades de uma forma egoísta, não ver só o próprio umbigo, né? Então, a autotranscendência é essa capacidade de abertura para o outro, quer dizer, para as pessoas ao meu redor, para o mundo como um todo, porque é onde nós estamos inseridos, aonde nós realizamos os valores, e para a transcendência. Por quê? Porque existe um ser que está acima de mim, né? E que me transcende. E para as pessoas que acreditam, esse ser é chamado de Deus, certo? Nem todos acreditam, mas para aqueles que acreditam e que consideram a existência desse ser transcendente, então nós somos capazes, enquanto ser humanos, de nos relacionar com Deus. E o amor faz parte e possibilita tudo isso. Então, o amor, ele é mais do que um estado de sentimentos, tá? Ele é um ato intencional. O que é um ato intencional? É algo que eu intenciono, é algo que eu quero, que eu movo a minha vontade na direção de, né? Não é um sentimento, não é algo que me move somente no nível da emoção, né? No nível sensorial. É algo intencional. Então, o amor, ele parte daquele núcleo especificamente humano que eu falei para vocês. O amor, ele nasce na dimensão noética, espiritual. Por quê? Só as pessoas são capazes de amar. Então, como um ato intencional, nós dizemos que o amor é decisão, tá? Eu me decido amar, eu não preciso sentir, né? Não é algo que está no nível das sensações, é algo que está no nível das intenções. Então, eu me decido por amar a minha família, tá? Então, o que que é o amor, especificamente, né? Esse senhor aqui é o Viktor Frankl, né? O Viktor Frankl, o criador da logoterapia. Ele que, através das suas experiências e das suas vivências, então deixou para o mundo esse grande presente, né? Que é a logoterapia, que nós estamos usando hoje para poder refletir sobre a família.
Então, o amor, ele constitui a capacidade de aprender o outro na sua singularidade. O que é isso? Tá? Isso Viktor Frankl disse no livro A Vontade de Sentido, página 29 na minha edição. O livro A Vontade de Sentido é esse azulzinho aqui, ó, tá? Para vocês que já estão estudando e que depois puderem dar uma olhada. Na verdade, essa minha edição é um pouco antiga, a edição mais nova, ela tem uma capa branca um pouquinho esverdeada, tá? A vontade de sentido. Então, Frankl está dizendo que quando a gente ama, a gente consegue captar aquilo que é singular do outro, aquilo que é só do outro, que só o outro tem, né? Quando a gente ama, a gente consegue olhar para cada ser humano de forma singular, de forma única, né? A vida de cada ser humano é absolutamente singular. Então, ninguém pode repeti-la, ninguém pode viver a vida de ninguém, em virtude do caráter de unicidade, nós somos únicos, tá? Então, o homem é único, tanto em termos de essência, como de existência, certo? A nossa essência, ela é única, e a nossa existência concreta aqui nesse mundo também. Então, não existe ninguém como nós nesse mundo, certo? Não existe nenhuma família como a nossa nesse mundo. A nossa família também é única, a nossa família também ela é singular, né? Apesar de ser constituída por tantos membros. E o amor, ele tem alguns movimentos, tá? Esse desenho a gente vai encontrar no livro da professora Marina Lemos. Ela tem um livro sobre a sexualidade, a educação integradora da sexualidade humana, tá? E nesse livro ela vai tratar sobre o sentido do amor. E ela vai falar, ela fez esse desenho para nos ajudar a compreender o movimento próprio do amor. Então, o amor, ele vê a essência da pessoa amada, ele vê as potencialidades da pessoa e ele capacita a pessoa no que ela pode vir a ser. Mas o que significa isso? Significa que todo mundo tem uma potência entre si, dentro de si, né? Todo mundo está apto para algo. E o amor, ele enxerga isso, né? Não tem aquela história de que, o amor é cego. Vocês já ouviram isso? Se vocês já ouviram, deletem da cabeça de vocês, porque o amor não é cego, tá? Viktor Frankl vai falar para nós no livro Psicoterapia e Sentido da Vida, no capítulo do sentido do amor, que o amor é vidente. O amor, ele enxerga para além das aparências. Ele vê aquilo que os olhos não conseguem captar, tá? Então, o amor vê a essência, que muitas vezes não é captada com os nossos olhos, certo? A partir do momento que ele vê a essência, ele potencializa, ele vê aquilo que a pessoa pode vir a ser. Então, ele enxerga para além, ele enxerga aquela pessoa melhorada, amadurecida, né? Pronta para aquilo que a vida espera dela. Então, o amor, ele faz isso. E a família é o terreno, é o primeiro terreno onde a gente pode vivenciar esse amor, certo? É onde a gente consegue, através das pessoas que convivem conosco, através daquelas pessoas que nós servimos ali no dia a dia, né, na nossa rotina, onde a gente consegue ajudar essas pessoas a serem melhores. É onde a gente consegue olhar para as pessoas e ver essas potências. Então, esse movimento do amor, ele acontece dentro da família, certo? Então, assim, o amor, ele é um ato intencional e ele é um bem, mas ele não é um bem qualquer, ele é um bem supremo, tá? Um bem supremo, é o maior bem que a gente pode vivenciar nesse mundo aqui que nós vivemos, né? Então, o amor como um bem supremo nos faz refletir algumas coisas. Vamos primeiro tentar compreender aqui comigo o que, que é um bem. Um bem é algo que aperfeiçoa algo, né? Então, quando a gente pensa numa caneca, por exemplo, como que eu sei que essa caneca ela é um bem? Quando ela está sendo útil no para que ela foi criada. Então, essa caneca, ela foi criada para que fosse colocado algum líquido, no meu caso é um chá, porque eu gosto muito de chás,
Então, aqui tem um chá, e a hora que ela serve para aquilo que ela foi criada, ela está sendo um bem. Eu posso usar essa caneca como um vaso, por exemplo, plantar uma flor aqui dentro? Posso. Eu posso usar essa caneca para pôr lápis, caneta, né, como um porta-trecos? Posso também, mas não é essa a finalidade para a qual ela foi criada, certo? Ela só vai ser um bem quando ela estiver sendo usada com a finalidade para a qual ela foi criada. Então, pensando num bem, é algo que sempre vai aperfeiçoar algo, né? Tudo aquilo que existe no mundo busca a sua perfeição. Nós buscamos essa perfeição. Então, tudo aquilo que existe busca o bem. O bem para uma planta, por exemplo, né, um animal ou uma pessoa, eles são diferentes. O bem da planta não é o bem da pessoa, né? São formas diferentes de bem. Então, nós somos únicos e irrepetíveis, isso eu já falei para vocês. E dentro da nossa casa também, todas as pessoas que convivem conosco na família são únicas e irrepetíveis. Nós somos indivisíveis também. Nós não podemos nos dividir, nos fragmentar, e somos uma totalidade, tá? Nós somos inteiros. Isso daqui é importante a gente saber. Mas, quando a gente pensa nas nossas dimensões, que eu falei para vocês, o ser humano é biopsicoespiritual. Biologicamente, tá? Vamos pensar nesse ser biológico que nós temos, né? O ser biológico do homem. O que é essa perfeição do nosso ser biológico? A perfeição humana no nível biológico é ter um organismo saudável. Então, nós podemos chamar a perfeição do corpo de saúde. Por quê? Quando eu tenho um organismo saudável, quando eu tenho saúde, o meu corpo está em pleno funcionamento, o meu corpo vai bem. Isso é um bem para o meu corpo, ter saúde. Quando eu me adoeço, o meu corpo fica deteriorado. Então, não é um bem a doença. Um bem para o corpo é a saúde, certo? Vamos pensar espiritualmente agora, né? No nível da dimensão noética. Então, se a gente pensar a totalidade do nosso ser pessoa, nós temos que considerar o quê? Que a perfeição da nossa natureza humana, ela está na nossa capacidade de amar. Então, quando nós amamos, nós estamos chegando àquilo de melhor, de maior que nós podemos ser. Por isso que nós dizemos que o amor é um bem, que o amor é um bem supremo, porque é o maior bem que uma pessoa pode experimentar. Então, a capacidade de amar, ela aperfeiçoa a nossa natureza humana, tá bem? Gravem isso, escrevam isso aí no caderno de vocês, que a capacidade de amar aperfeiçoa a nossa natureza humana, tá? Capacidade de amar, ela é um bem para o ser humano, para mim e para você, e para todos da nossa família. Então, quanto mais a gente experimentar e viver o amor dentro da família, nós estamos vivenciando como um bem a nossa família, tá? Então, essa capacidade de amar, ela é a autotranscendência. Por meio da autotranscendência, nós vamos aperfeiçoando essa capacidade de amar. Amar é muito exigente, né? Nós estamos aqui falando do sentido do amor, só que o amor, ele não é corações que saltam dos olhos, né? O amor, ele é uma entrega, ele exige doação, é exigente para quem ama, certo? E nós temos essa condição por quê? Porque somos seres autotranscendentes. Só um minutinho, que eu estou perdendo a voz já. Vamos hidratar as cordas vocais para a gente promover um bem para o corpo, né? Melhorou, vocês viram que nós precisamos sempre buscar o bem? Então, a minha voz, agora, ela está sendo um instrumento utilizado para poder levar para vocês esses conhecimentos. Se me faltar a voz, eu não vou conseguir realizar esse bem que eu preciso. Então, eu preciso hidratar a minha voz, porque eu dependo do meu organismo biológico, né? Do meu organismo fonético para poder levar isso para vocês.
Então, a autotranscendência, ela nos possibilita sair do nosso fechamento, dos nossos egoísmos e viver por algo para além de nós. Seja para realizar uma tarefa, viver para uma missão, nos entregar a uma causa, ou mesmo para a gente poder nos dedicar a alguém, amar alguém, né? Nos doar para alguém. E nós vemos muito isso acontecendo na família, né? Essa autotranscendência voltada para alguém. A doutora Elizabeth Lucas, ela fala muito sobre o papel do homem e da mulher dentro da família, e o homem, ele tem uma inclinação maior a viver se doando por algo. Então, ele vai se realizar lá no trabalho, né? Ele vai realizar coisas no mundo e vai trazer para a família isso em forma de sustento, né? Isso de outras maneiras. A mulher, ela vive mais a autotranscendência se dedicando a alguém, que é cuidando das pessoas, é cuidando do ambiente. Então, a mulher, ela tem essa sensibilidade, que muitas vezes é mais fácil, então, para a mulher se dedicar ao cuidado. Isso não exime o homem de poder também cuidar, de poder também ter esse olhar, mas é mais próprio da natureza humana da mulher realizar esse tipo de ação do que do homem, certo? Mas alguns homens cuidam e cuidam muito, e cuidam melhores do que as mulheres, tá certo? Então, quando nós pensamos no amor, né, como um bem e como essa perfeição, né, nós temos que entender que todo mundo aspira a essa perfeição, não apenas no nível físico e psíquico, né, mas também na dimensão noética. Então, a nossa consciência, ela vai nos ajudar a nos direcionar, ela vai nos guiar para o bem e para a verdade. E quando a gente fala desse bem supremo, nós estamos então falando do amor. Então, a nossa consciência, ela vai nos ajudar a viver o amor em todas as circunstâncias, em todas as situações, inclusive dentro da nossa família, tá? A autotranscendência, ela é a essência da nossa existência, né? Todo mundo é capaz aqui de se dedicar a algo, a alguém, de se doar, de receber o outro, de poder renunciar os seus próprios interesses em detrimento a alguém ou alguma circunstância. E aí, existem algumas realidades que nos tiram de nós mesmos, porque a gente tem uma errada concepção, né, por conta da nossa sociedade hoje tão deturpada e tão que nos ensina e nos coloca diante de tantos contravalores, né? É como se nós tivéssemos que buscar sempre o prazer e a felicidade para a gente poder se realizar. A felicidade, ela vem como consequência da realização de algo. Ela não pode ser um fim em si mesma, né? O que o ser humano busca não é ser feliz, a gente busca um motivo para ser feliz. Então, nem tudo aquilo que nos agrada nos faz felizes, nem tudo aquilo que é agradável produz uma realização humana, certo? Existem situações extremamente desagradáveis que são valiosas para nós. E nós somos capazes de viver isso na família, quando alguém precisa de nós. Então, vamos pegar uma mãe quando tem um bebê. O bebê está ali, né? O que ele está oferecendo para essa mãe, né? Ele está oferecendo noite sem dormir, ele está oferecendo, a mãe não tem mais hora para tomar banho, a mãe não tem mais hora para fazer as refeições, porque ela tem que viver em função dessa criança o tempo todo. Existe uma fase que o bebê ele solicita, ele requer muito essa atenção, né, da mãe. E a mãe é capaz disso. A mãe é capaz de não dormir, a mãe é capaz de não comer ou de ficar toda desorganizada aí na sua rotina para poder viver em função do seu filhinho. E aí, a hora que esse filho dorme, a mãe ainda é capaz de ficar ali no berço, olhando, com cara de boba, babando, que coisa linda essa criança, ai, que cuti-cuti, que fofinho, ai, que ternura. O que essa criança está oferecendo para essa mãe? Nada. Peraí, Milena, não vamos ser tão cruéis, né? Essa criança está oferecendo para essa mãe a possibilidade dela sair de si mesma, a possibilidade dela se salvar enquanto pessoa, a possibilidade dela encontrar um sentido na vida.
Por quê? Porque é só quando a gente se doa que a gente encontra o sentido. Então, percebem que a família é o ambiente propício ali por excelência para a gente poder viver a autotranscendência, para a gente poder amar? Porque na família nós somos convocados a isso. Talvez por livre e espontânea vontade a gente não escolha se sacrificar por alguém. Mas aí vem um filho, a mãe ela precisa se sacrificar e ela percebe que ela não vai morrer por causa disso. Ninguém morre porque fica uma noite sem dormir para cuidar de alguém. Entende? Nós somos capazes de enfrentar alguns desconfortos. Nós somos capazes de passar por algumas situações difíceis, de enfrentar alguns sofrimentos por amor. Então, nós somos capazes, por exemplo, de cuidar de alguém doente, de passar uma noite no hospital com alguém que está sofrendo, que está internado. É agradável ficar no hospital? Não, é péssimo passar a noite no hospital. Sentado numa cadeira no frio. Mas nós somos capazes, por quê? Porque às vezes a vida pede isso para nós. Às vezes a vida solicita e nós somos capazes porque tem valor, é algo valioso. Então, não façam essa relação de que algo só é agradável, só é valioso quando me agrada. Não. As coisas, elas são valiosas conforme os meus amores. Então, se eu amo, eu sou capaz de viver e de me doar, ainda que a situação seja difícil, certo? Essa senhora aqui, ó, essa senhora, ela se chama Madre Teresa de Calcutá. Eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar sobre ela, né? Ela andou o mundo sem ter saúde física, ela não tinha perfeição do corpo. O corpo dela era um organismo deteriorado. Ela tinha problemas nas articulações, ela tinha deformidades físicas, ela tinha uma depressão. Se vocês forem ler a biografia dela, ela relata que ela passava por uma noite escura. E essa depressão tomou conta da vida dela e acompanhou ela por 50 anos. Então, quer dizer, ela tinha todos os motivos para viver fechadinha lá no quarto dela e não servir ninguém, né? Para poder justificar os seus egoísmos. Ela não quis ser essa pessoa. Ela saiu do quarto dela, ela saiu da dor dela e ela se colocou acima de todas as dores, de todas as necessidades que ela tinha, de todos os sofrimentos que ela tinha, de toda a escuridão que ela vivia e foi ser luz no mundo. E foi andar o mundo, e foi cuidar das pessoas doentes, foi levar carinho, e foi levar amor para aqueles que não tinham. Então, essa mulher ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979. E ela é um grande exemplo para nós de autotranscendência. Por quê? Porque ela não ficou parada nas suas necessidades. Ela saiu de si mesma, ela se colocou acima das suas dificuldades para poder amar. Então, a vida dela mostra para nós que nós somos capazes também de nos colocar acima das nossas dores e dos nossos sofrimentos. A vida dela mostra para nós que todo ser humano é capaz de se elevar e de chegar a ser aquilo que eles devem ser e podem ser. E de chegar a realizar aquela missão que nos foi confiada. Então, se foi confiado para você ser membro de uma família e cuidar dessa família, você é capaz disso. Se hoje você é a mãe dessa família, você é capaz de amar os seus filhos, você é capaz de se sacrificar por eles. Se você hoje é o pai dessa casa, você é capaz de ir lá e de fazer as coisas pelos seus filhos, de ser um exemplo para o seu filho, de educar o seu filho na fé. Se você é o filho dessa família, você é capaz de cuidar dos seus pais. Ah, mas o meu pai não merece. Nós vamos falar sobre isso, tá? Porque o amor, ele não é mérito. Nós não precisamos merecer para ser amados. O amor, ele é uma graça. Viktor Frankl vai falar isso para nós. Então, se o seu pai ou sua mãe não é o pai e a mãe que você gostaria de ter, seja para eles o filho que eles precisam ter, porque não está na sua área de liberdade o pai e a mãe que você teve. Você não escolheu o seu pai e a sua mãe, você não escolheu nascer nessa família. Mas você pode escolher o filho que você vai ser para eles. E isso está na sua área de liberdade. Então, nós somos capazes de dar as respostas adequadas e corretas à vida. Mas nós precisamos nos decidir por isso. E nós só somos capazes disso quando a gente se decide por amar. Nós só somos capazes disso quando nós
olhamos e vivemos o amor dentro da nossa casa e da nossa família. Então, percebe que essa autotranscendência, ela é essencial para a vivência do amor, né? Que é pura graça, como nos diz Frankl. E como graça é de graça, tá, gente? Então, a gente não pode cobrar nada do outro para poder dispensar o amor para ele. A gente tem que amar na gratuidade. O amor, ele é exigente, mas ele é exigente para quem ama, não para quem é amado, certo? Então, quem ama tem que estar atento e não deve exigir retorno do outro, tá? Ou gestos amorosos. O amor, ele se dá de dentro para fora. Então, ele é autotranscendente. Ele é exigente, tá? Escrevam aí no caderno de vocês. O amor é exigente para quem ama. E aí vocês grifem o para quem ama, tá? Para quem é amado, não. Para quem é amado, o amor é uma graça, certo? Muitas vezes até imerecida. Porque se a gente olhar uma experiência de amor, se eu pedir para vocês agora, pensem numa pessoa que amou vocês, que ama vocês. Primeiro, eu tenho certeza que essa pessoa já foi capaz de sofrer por vocês, né? Se vocês vivem uma religiosidade, se vocês conhecem a vida de Jesus Cristo, vocês vão ver que esse homem foi capaz de entregar a vida e de sofrer por amor, né? De entregar a vida por uma humanidade que merece tudo isso. Nós merecemos tudo o que Cristo fez por nós? Não, por quê? Porque o amor não é mérito. Se a gente olhar os nossos merecimentos, nós também não somos, nós não estamos aptos, né, a merecer o amor de ninguém. Então, nós não devemos exigir das pessoas que elas mereçam o nosso amor, tá? O amor, ele é gratuito, ele vem na gratuidade. Então, nós temos a necessidade de receber amor, isso é um fato, né? Mas a nossa essência não é receber, a nossa essência é dar, tá? É amando que se recebe. É primeiro amar do que ser amado, tá? Então, nós podemos ter todas as nossas necessidades satisfeitas e ainda não nos sentirmos, não vivermos uma realização como ser humano, não vivermos o amor. Então, assim, a nossa felicidade, ela depende do quanto que a gente doa e não do quanto que a gente recebe, tá? Tem uma tendência do ser humano de querer ser amado, de querer receber, né? De exigir, é como se fosse um direito ser amado, ser querido, né? E o outro tivesse o dever de atender essa minha necessidade, de suprir as minhas carências. Então, cuidado com isso, tá? Quando nós não amamos, nós fracassamos. Então, se você, em algum momento da vida, percebe que você não está vivendo uma felicidade verdadeira, que você não está conseguindo autotranscender, que você não está conseguindo ver sentido na sua vida ou na sua família, que você não está conseguindo se doar para as pessoas da sua casa, pensem se não está faltando amor, tá? Doutora Elizabeth Lucas fala isso, ela fala que se alguém fracassa na vida, é porque em algum momento ou em algum lugar amou de menos. Olha que coisa séria, gente, isso. Quantos sofrimentos nós poderíamos evitar se a gente soubesse amar? Então, se alguém fracassa na vida, é porque em algum momento ou em algum lugar amou de menos. Escrevam isso também. Escrevam e leiam todos os dias. Coloca lá na geladeira. Coloca no espelho do quarto. Quando você for escovar seu dente lá no banheiro, você olha e pensa: eu não posso deixar de amar. Por quê? Porque quando a gente não ama, a gente fracassa, tá? A nossa vida perde o sentido, a gente não consegue ver o sentido, a gente não consegue encontrar o sentido em lugar nenhum, nem na vida, nem no trabalho, nem na família, nem em casa. Então, atenção, tá? Tem solução. A solução está no amor, na doação, no quanto eu entrego e não no quanto que eu recebo, tá? Por quê? Porque quando a gente se coloca como centro do universo, a gente também fracassa. Quando a gente busca a felicidade a todo custo, né? A gente também vai fracassar. E quando a gente quer ser só amado, mimado,
também a gente fracassa. Então, quando a gente está com o mundo girando ao nosso redor, a gente está preso em nós mesmos. E o amor, ele é livre, tá? Se a gente se prende só nas nossas necessidades, se a gente se coloca como o centro do universo, se a vida do meu pai tem que girar em torno de mim, a vida da minha mãe tem que girar em torno de mim, toda a minha família tem que olhar para mim porque eu preciso, né? Provavelmente você não vai ser feliz na sua família, tá? Na sua família, você está ali para poder se ofertar, para poder se doar, para poder dar o primeiro passo, para poder servi-los. Lembrem da raiz? Vocês lembram da raiz da palavra família? É aquele que serve um ao outro dentro da própria casa, tá? Então, o amor, ele vem para ordenar o nosso ser, tá? Nós temos a capacidade de amar, nós temos a capacidade de viver por algo, de cuidar das pessoas, de cuidar da natureza, nós temos a capacidade de nos relacionar uns com os outros, de nos relacionar com Deus, de ter fé e de entregar a nossa vida a uma missão. Tudo isso nos foi dado, tá? A felicidade, ela é para todos, mas ser feliz é somente para aqueles que abraçam os seus motivos e não largam, tá? Então, a felicidade é para todos, mas ser feliz é somente para aquele que abraçam os seus motivos e não largam, porque entenderam que a realização humana ela está no viver para algo, para alguém e não em si mesmo. Todas as vezes que a gente viver para si, que a gente viver no nosso mundo egoísta, a gente vai fracassar. Por quê? Porque aquele que não ama fracassa. Aquele que não ama não é feliz. Se a felicidade está longe de você, se você não está conseguindo encontrar a felicidade, perceba se você não está com dificuldade de amar, tá certo? Então, se você se coloca em primeiro lugar, a felicidade ela não vai te encontrar. Isso é um fato, tá? Então, quando a gente fala da ordem dos amores, nós vamos pensar aqui comigo, eu quero que vocês pensem, né, comigo, naquele que ama e naquela pessoa que só busca receber. Então, é aquela pessoa que está se ofertando, que está dando amor, e aquela pessoa que só está ali, ó, venha a nós o vosso reino, tá bem? Então, quem ama consegue viver essa autotranscendência que eu estou falando para vocês. Agora, quem busca receber? Quem busca receber não vive de maneira autotranscendente. Quem busca receber vive de maneira egoísta, tá? Quem ama suporta o sofrimento, tá? Suporta pelo amor. Quem só quer receber não suporta sofrer. O sofrimento ele fica insuportável. Quem ama vive a felicidade, porque consegue se realizar. Agora, quem só quer receber o amor vive infeliz, tá? Vive ranzinza, vive chato, aquela pessoa carrancuda. Essa pessoa é aquela que só quer receber o amor. Quem ama tem esperança. Olha que coisa linda. Quem não ama vive o desespero. Se você não consegue olhar com amor, você se desespera diante da situação, diante do sofrimento. Quem ama tem sentido na vida. Quem não ama não encontra o sentido, vive um vazio existencial, tá? Quem ama diz sim à vida, né? Quem não ama não vê motivo para viver. Quem ama diz sim à família. E quem não ama? Quem não ama não diz sim à família, nem quer ter família, porque para que eu vou ter família se a família vai me exigir, se eu vou ter que trabalhar, se eu vou ter que me doar, se eu vou perder noite de sono, para que eu vou ter filho, para que eu vou gerar vida no mundo, se isso vai me dar só trabalho e dor de cabeça. Percebe que existe uma ideia autocentrada, né? Um medo, talvez, de se doar. Talvez você nem saiba a potência que você tem para poder se entregar para algo ou para alguém, né? Para poder se doar em alguma realidade. E a família é um desses lugares, tá? A família ela é um ambiente que propicia essa vivência do amor propriamente dito, do amor verdadeiro, como um ato intencional. Então, quando a gente pensa no amor, né, como um bem supremo, a gente pensando na ótica daquele que ama, aquele que ama não busca os seus próprios interesses, tá? Quem ama não é arrogante, nem egoísta, não se alegra com a injustiça, não é invejoso, não é escandaloso, nem orgulhoso, não guarda rancor. Quem ama é paciente, é bondoso, o amor é eterno. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Eu tenho certeza que já.
tá? Que essa frase é muito familiar para alguns de vocês. Então, o amor é isso. Se vocês estiverem em dúvida, ou todas as vezes que vocês olharem, será que eu estou amando de verdade? Pega lá, Coríntios 13, tá? Então, vocês peguem e leiam. Quais são as características do amor verdadeiro? O amor não busca os seus próprios interesses. Então, se eu estou buscando só os meus próprios interesses, então eu tenho que trabalhar isso em mim, para eu conseguir melhorar minha capacidade de amar, para eu conseguir me desenvolver, né? Se eu estou sendo arrogante, se eu estou sendo egoísta, né? Se eu estou sendo invejoso, então eu não estou amando de verdade, tá? O amor é paciente. O que é paciente? É você ser calmo, tranquilo, né? Não, ser paciente é ser capaz de suportar o sofrimento. Paciência vem de patiens, que é sofrer. Então, quando eu tenho paciência, quando eu estou suportando ali as dificuldades que eu tenho dentro da minha própria casa. É aquela mãe que tem que levantar de noite para cuidar do seu bebê. É aquela filha que tem que levantar de noite para ir lá dar um molho, dar remédio para a avó que está doente, né? Então, é aquela esposa que tem que fazer janta para o marido, é aquela pessoa que tem que ir lá lavar a louça da casa. Então, quando a gente encontra uma dificuldade e a gente consegue suportar essa dificuldade no amor, a gente consegue ser paciente, porque paciência é essa força para suportar o sofrimento. Agora, quando falta essa capacidade de suportar o sofrimento, a gente se irrita, a gente fica irado. E aí a gente fala, nossa, tá sem paciência. Não é assim? Paciência falta para vocês também em alguns momentos? Para mim falta, é uma coisa que eu tenho que buscar demais, essa tal dessa paciência, né? Então, o amor como um bem, ele vai aperfeiçoando o nosso ser. Então, quando a gente se oferece, a gente vai se aperfeiçoando. O amor como um bem, ele dá a condição, né, daquela pessoa que ama viver a autotranscendência. O amor como um bem, ele gera esperança e força de viver, certo? O amor como um bem, ele nos faz mais humanos. Frankl, ele sobreviveu aos horrores, né, do campo de concentração. Ele passou por vários campos de concentração. E por que ele sobreviveu? Porque ele nutria ali um amor pela família, pela esposa. Esse amor que Frankl tinha gerava nele uma vontade de viver. Para quê? Para poder sair dali, para poder encontrar sua família, para poder amar sua família, encontrar sua esposa, os seus pais, seus irmãos. Então, o amor não deixou Frankl se sucumbir no sofrimento, nas dificuldades, nas misérias que ele viveu dentro do campo de concentração. Então, o amor, ele cura, o amor salva a nossa vida, o amor nos salva de nós mesmos. A hora que a gente fala da esperança, é isso, o amor, ele produz esperança no nosso coração. Se a gente consegue viver essa autotranscendência, a gente consegue olhar lá na frente e saber que a vida pode ser diferente lá na frente. Isso dá força para a gente suportar o sofrimento do momento presente, tá? Então, o amor é uma força que nós temos enquanto seres humanos. Agora, se a gente está ali no lugar só da pessoa que quer ser amada, aí a gente vai ter um outro posicionamento. Todos nós precisamos ser amados, tá? Eu não estou tirando isso, não estou negando essa necessidade existe e é importante para o nosso desenvolvimento humano receber o amor também, tá? E não importa de onde que esse amor venha, tá? Se é da mãe, do pai, do irmão, do tio, da vizinha, do marido, da mulher, de um amigo, de um desconhecido, se vem de Deus. Quantas pessoas, né, não se sentem amadas dentro da própria família, pelo pai, pela mãe, foi rejeitado, foi largado, foi abandonado. E a hora que essa pessoa experimenta o amor, essa pessoa se transforma, tá? Por quê? Porque o amor, ele nos liberta, né, de uma camisa de força que é a nossa pequenez. Então, o amor, ele nos coloca livre, ele nos faz livres. Então, se a gente pensar o amor como um bem para quem ama, o amor também aperfeiçoa quem recebe. Então, olha que interessante, olha que força que é o amor. Ele aperfeiçoa quem oferece o amor, mas ele também aperfeiçoa aquele que é amado, tá? Dá a condição de quem é amado de assumir a sua melhor versão, que é aquele caminho do amor, né, que eu falei para vocês. Então, quando a pessoa se sabe amada, isso gera força de vida. Mas, ó, prestem atenção nisso.
quando a pessoa se sabe amada, não é quando ela se sente amada. Nós precisamos sair desse mundo do sentir, né? Dessa dimensão mais baixa da existência. Ah, então quando eu não sinto, não vale nada. Não. Lembra que o amor é intencional, é decisão? Então, quando eu sei que eu sou amado, isso já gera força de viver, tá certo? Então, quando a gente busca uma maturidade, a gente tem que se elevar, porque às vezes a gente vai sentir coisas desagradáveis, mas nós somos capazes de nos colocar acima disso tudo quando a gente ama, tá? Então, quem sabe que é amado tem força para dizer sim à vida. Quem sabe que é amado tem força para dizer sim à família, certo? Por quê? Porque a família, ela é uma geradora de vida por excelência, tá? E não é só a mãe e o pai que gera vida na família, não. Qualquer ser humano, qualquer um dos membros da família pode gerar vida dentro do seu lar, da sua casa, da sua realidade, certo? Então, o amor, ele capta o bem que há nas pessoas, tá? E diante do bem, nós não podemos menos do que aceitá-lo. Eu gosto muito dessa frase do professor Cláudio Garcia. O professor Cláudio também foi um dos discípulos de Frankl. E ele nos fala isso, que o amor capta o bem que há na pessoa e diante do bem a gente se desarma. Nós não podemos fazer menos do que aceitá-lo, certo? Então nós somos capazes de conhecer, de escolher, de aceitar e de amar o bem. Se o amor é o bem que aperfeiçoa a nossa natureza humana, nós somos capazes de amar. Então, nós somos capazes de alcançar essa excelência. Quando eu capto o bem do outro, né? Esse efeito desse bem também é gerado em mim. Quando eu capto o bem que há na vida, então esse efeito também é gerado em mim. Então, a pessoa, ela pode se enriquecer, enriquecer a sua interioridade com a riqueza do que o outro é através das vivências. Daí eu te pergunto, como que você tem vivido? O que que você tem captado das pessoas que convivem com você na sua casa? Como que você tem enriquecido a sua interioridade através dos outros, através da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu irmão, do seu esposo, do seu filho? Como que você tem se enriquecido através das vivências da sua família? Será que você tem se enriquecido? Ou será que você está pobre, sem nada para oferecer, só querendo receber? Então, vamos refletir sobre isso, tá? Essa frase da professora Heloísa Marino, ela fez o prefácio de um dos livros do Viktor Frankl, que é o que não está escrito nos meus livros. E ela fala sobre o encontro. O amor é uma realidade de encontro. A hora que eu me permito encontrar com o outro, e aí não é um encontro de corpo só, não, tá? É um encontro existencial. É um encontro de amor, aonde eu me entrego verdadeiramente para o outro, aonde eu consigo olhar para o outro naquilo que ele é verdadeiramente. Isso tudo acontece na família, ou poderia acontecer, tá? E se não está acontecendo, deveria acontecer. Então, nós somos responsáveis por cultivar o amor na família. Por que que nós somos responsáveis? Porque agora nós temos a consciência. Então, se até hoje você não tinha consciência de que você é capaz de amar e de que o amor é um bem supremo e de que o amor nos aperfeiçoa enquanto seres humanos, de que o amor nos faz pessoas, hoje você já sabe. Então, depois dessa aula, você não tem mais como, né, atestar a ignorância, porque agora você já tem a ciência, a consciência da importância do amor, tá? O amor, ele gera vida, o amor, ele é um bem supremo. Quando a gente ama, a gente gera vida, a gente consegue nós conseguimos nos enriquecer com aquilo que o outro é, através das vivências. Nós conseguimos nos enriquecer nas nossas vivências em família, através da nossa família, tá bem? Então, Frankl, ele vai falar assim, que a gente muitas vezes fica buscando a felicidade, né? E isso é muito comum, todos nós buscamos ser felizes, não é assim? Nós desejamos a felicidade.
Mas Frank vai falar que o que a gente precisa, em última instância, não é a felicidade em si mesma, mas um motivo para ser feliz. Então, quando a gente pensa nesse motivo, a gente tem que pensar o quê? Que quanto mais a gente busca a felicidade como um fim, mais ela foge da gente, tá? E que às vezes a gente busca o prazer e a gente vai ser feliz na hora que a gente encontra. Só que é uma felicidade momentânea. Então, muitas vezes a gente foge da dor para ter pequenos momentos de prazer, né? E aí, por isso, a gente abre mão de alegrias eternas. Por quê? Porque a gente está focado no sentir. Então, assim, existe uma cultura hoje, né, que vem para nos mostrar que aquilo que eu não sinto, que o sofrimento, ele é demais. Então, eu devo tirar da minha vida tudo que me desagrada. E às vezes a gente faz isso com a família. Então, se a minha família não está me agradando, eu vou deixar minha família de lado. Eu tiro da minha vida aquilo que me produz sofrimento. Então, se a minha mãe, ela é chata, ela é insuportável, ela me cobra, ela reclama o dia inteiro, eu vou colocar uma barreira entre o meu relacionamento com a minha mãe. Se o meu filho não me obedece, se o meu filho não me respeita, eu vou deixar de cuidar dele. Ah, se o meu marido não chega em casa cedo, não vê o que eu faço, então eu vou ignorá-lo. Então, a gente começa a matar as pessoas no nosso coração, intencionalmente, tá? Porque do mesmo jeito que a gente pode intencionar amar, a gente pode intencionar outros sentimentos. Do mesmo jeito que o amor é um bem supremo, quando eu não amo, eu posso intencionar o mal também. A ausência do bem, é um mal. Então, quando eu não vivo aquilo que é o bem, eu estou buscando o mal. Então, é muito perigoso para a família essa cultura de que eu devo tirar da minha vida tudo que me desagrada, certo? E muitas vezes, na tentativa de tirar do mundo, né, do nosso mundo, tudo aquilo que nos desagrada, quando a família não vai bem, a gente tenta se livrar até de si mesmo. Quantas pessoas não pensam em tirar a própria vida quando a família não vai bem, né? Então, a gente tem que ter essa atenção para essa falsa ideia de felicidade, que felicidade é só aquilo que me faz bem, é só aquilo que eu sinto como um bem. Não, tem coisas que eu sei, eu tenho consciência que é um bem, ainda que não seja tão agradável, como eu falei para vocês dos valores, né? Porque um valor não é um valor só quando ele é agradável ou gostosinho de viver. Tem coisas extremamente difíceis e desagradáveis que são valiosas, certo? E que nós somos capazes de suportar quando a gente ama. Então, para a gente conseguir conviver em família, é importante a vivência do amor, tá? Senão nós não vamos suportar. Então, ao invés da gente querer se livrar e tirar da nossa vida tudo aquilo que desagrada, o que a gente tem que fazer? A melhor forma da gente se livrar de si mesmo, né, e dessas expectativas que a gente lança sobre os membros da família, é viver por algo para além de nós, é amar. Então, os membros da nossa família, eles precisam saber-se amados. Nós precisamos nos derramar de amor. O que é nos derramar de amor? Essa é a pessoa mais fofa da face da terra, andar com corações pulando dos olhos? Não. Se derramar de amor é poder oferecer para o outro aquilo que o outro precisa. É poder servir o outro na medida da necessidade do outro, dentro da nossa própria casa. Então, às vezes, eu precisar lavar uma camisa do meu marido, é eu precisar dar banho no meu filho, porque ele precisa, né? Então, a gente vai atendendo, fazer tarefa com uma criança, fazer uma refeição, é eu poder servir o outro naquilo que é a necessidade do outro. E tem uma coisa importante na família: nós precisamos ser capazes também de fazer o bem, não só para um, mas para todos, pensar no bem de todos. Quando a gente fala do bem de todos, nós estamos falando do bem comum. Numa família, isso é muito importante e necessário, tá? Então, é fazer coisas para o bem de todos. Então, a hora que eu vou lá e coloco uma mesa para refeição, eu estou pensando no bem de todos, porque todos vão sentar à mesa para se alimentar. A hora que eu lavo uma louça que todo mundo sujou, eu estou pensando no bem de todos. Porque às vezes é fácil de manhã eu acordar e arrumar minha cama, e cada um que arrume a sua, né?
Já é ótimo, tá? Se você faz isso, parabéns, continue fazendo. Mas você não vai morrer se um dia você arrumar a cama do seu irmão, se um dia você arrumar a cama dos seus pais. Por quê? Porque você vai estar pensando no bem de todo mundo. Se é bom para mim ter a minha cama arrumada, posso ir lá e servi-los dessa forma, tá? Lembrem-se da definição do que é ser família, certo? É se colocar à disposição do outro. E isso é a vivência da autotranscendência. Isso produz realização, isso produz felicidade. Então, nós somos capazes de dar a vida por algo que a gente ama, tá? Nós somos capazes de dar a vida por quem a gente ama. Nós somos capazes de realizar valor na dor, de enfrentar situações adversas, até mesmo sofrimento, por um valor mais elevado, tá? O amor é algo superior, o amor é algo elevado. Temos que ter essa consciência. A felicidade não é se livrar de algo, ao contrário. A felicidade é se decidir por algo, é amar alguém. Então, quando a vida está difícil, tirar aquilo que é a dificuldade não vai te fazer feliz. Vai te deixar amputado. É isso que acontece. Quando a gente quer tirar o sofrimento, quando a gente quer tirar aquela parte difícil da vida, o que a gente está fazendo? A gente está amputando a nossa existência. Então, nós temos que ser capazes, nós temos que buscar essa força para poder enfrentar, para poder ser inteiro, para poder ser pessoa, né? Uma totalidade. Então, não tentem tirar de vocês aquilo que está difícil, tirar da vida de vocês aquilo que está insuportável. Enfrente, lute, se eleve, se coloque acima dessas situações. Porque senão, o que vai acontecer? O sentido, ele deixa de brilhar, a gente deixa de ver sentido nas coisas, a gente deixa de ver sentido na vida, a gente deixa de ver sentido na família, a gente deixa de ver o valor da família. Por quê? Porque viver em família, ser família, não é algo tão fácil, é algo exigente. Por quê? Porque amar é exigente, tá? Então, a felicidade é se decidir por algo, é amar alguém. A felicidade é viver o amor, certo? Quando eu amo, então eu estou no caminho da felicidade. Então, eu sou capaz de dizer sim à vida, eu sou capaz de dizer sim à família. O amor gera vida. E aí esse senhor, de novo, muito elegante, vem para nos ensinar o quê? Que o amor, ele gera vida e ele oferece felicidade. Se você quer ser feliz, você precisa amar. Você precisa amar a sua família, amar os que estão lá na sua casa. Se você quer ser feliz, você tem que viver o amor de entrega, de doação, tá? O amor gera vida e também enriquece a vida de quem ama. O amor abre os olhos, nos livra da cegueira existencial, nos faz ver para além daquilo que os nossos olhos humanos conseguem captar. O amor, ele preenche a nossa vida de sentido. A pessoa que ama tem sentido, a pessoa que ama vive realizada na vida, tá? O amor nos ajuda a dizer sim à vida. Então, nós precisamos amar. O amor nos ajuda a dizer sim à família. Então, nós só vamos conseguir, de fato, viver a família, o que é ser família, viver como membro de uma família, se a gente viver o amor, tá? E viver o amor ao seu modo. Lembra que eu disse para vocês que nós somos únicos e irrepetíveis? Então, nós somos, cada um é diferente do outro, nós temos uma singularidade. E nessa singularidade, Viktor Frankl compara isso a um mosaico, certo? Então, no mosaico eu tenho várias pedrinhas. Cada pedrinha é de um tamanho. Uma pedrinha é menor, a outra é maior, uma é mais estreita, outra é mais larga, uma é áspera, a outra é lisinha, uma é brilhante, a outra é opaca. A pedrinha sozinha, ela tem algum sentido? Não. Mas quando eu junto todas as pedras no mosaico, aquilo toma uma proporção gigante, aquilo brilha aos nossos olhos, aquilo é belo, né? A beleza nos atrai. Isso é ser família, é quando eu junto as nossas pedrinhas, né? É como quando eu junto as nossas singularidades, e aí eu tenho um grande mosaico, eu tenho uma grande família, certo? Então, quando a gente ama, a gente consegue dizer sim à família. E como que nós devemos amar? Então, vamos lá. Vamos
acompanhar aqui comigo. Como devemos amar? Amar de verdade dói, mas marca a nossa história e nos faz crescer. Amar de verdade acalenta a nossa alma, desperta em nós o dever ser. Devemos amar hoje. Devemos amar sem medidas. Devemos amar todas as vidas. Devemos amar na doação. Amar nos pequenos gestos. Amar nas dores e nas adversidades. Amar as pessoas mais que as coisas. Amar na gratuidade. Amar de verdade, até doer. Abraçar a dor nos faz fortes, firmes e perseverantes. E no mundo de egoísmos, nos faz amantes. Então, amar nos coloca diante de uma vida que vale a pena ser vivida, certo? É assim que a gente deve amar. Então, vou deixar para vocês essa pequena reflexão, né, que eu fiz sobre o amor, para que vocês possam se conscientizar da importância do amor na nossa vida enquanto pessoas humanas e da importância do amor para as nossas famílias, certo? Família exige relacionamento, né? Nós temos que nos relacionar com os outros, nós temos que servir uns aos outros, nós temos que amar uns aos outros. É só dessa forma que a gente vai conseguir viver e ser família. Quando nós pensamos na família, a família ela exige ser para o outro. Algumas vezes tem um autor que Frankl ele se baseia, né, quando a gente pensa na teoria da personalidade, é um grande teórico da personalidade, Philip Lerch. Lerch ele fala que nós temos duas possibilidades de nos relacionar. Uma delas é por associação, quando nós nos reunimos com um grupo de pessoas e temos objetivos comuns. É uma forma de se relacionar. E nós temos uma outra forma de se relacionar com as pessoas, que é quando nós somos para o outro. Na associação, nós estamos uns com os outros, mas existe a comunidade. Na comunidade, nós somos para o outro. Isso é ser família. Família é comunidade. Então, na família, existem, apesar das singularidades, existem interesses comuns. Nós caminhamos para os mesmos lugares, nós amamos as mesmas coisas, nós nos amamos uns aos outros e assim nós crescemos. Uns com os outros, uns para os outros. Isso é ser família, tá? Então, eu convido você hoje, a partir dessa reflexão, a partir dessa aula, a se aperfeiçoar, a melhorar e evoluir na sua capacidade de amar, para que você possa entregar para sua família aquilo que é deles, aquilo que lhes é devido, né? E que você não fique devendo, não só para sua família, mas para a vida. Que você não fique devendo para sua vida. Porque se você não ama, você vai ficar devendo para a vida. E você não vai se realizar e você não vai encontrar sentido, tá? Então, eu desejo para vocês um final de módulo muito abençoado, né? Porque nós precisamos aí de algumas graças, de algumas bênçãos para conseguir viver e aperfeiçoar a nossa natureza, né? Então, que o amor possa vir para nos ajudar a aperfeiçoar e alcançar o bem supremo na nossa natureza humana, tá bem? Um grande abraço para vocês, bons estudos e muito obrigada. Obrigada pela atenção, por ter acompanhado comigo essa aula. Quero agradecer também à professora Rosiana por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui partilhando um pouco desse tema com vocês e também à faculdade, Ítalo. Muito obrigada. E eu fico à disposição, se precisarem de mim, é só fazer contato, se tiverem alguma dúvida também, podem entrar em contato que eu esclareço para vocês com muito carinho. Um abraço.